A coisa mais difícil na hora de escrever uma história, seja para o cinema, seja uma prosa, é ter aquela ideia inicial e não saber para onde ir depois. Pode ser um personagem, um lugar, pode ser um acontecimento, uma imagem. Qual que é o próximo passo? Bom, com roteiro de cinema, os formatos, os esqueletos que são os mais populares, os mais conhecidos, tendem a priorizar muito o que a gente chama de incidente incitante. São ações e acontecimentos estruturais que colocam a narrativa para andar para frente. A gente está pensando aqui em conflito, em causa e consequência. Então, quando a gente pega a jornada do herói, a gente pega o Save the Cat, são estruturas circulares que tem um chamado à aventura, começa com a construção de um mundo comum, um primeiro ato. Acontece alguma coisa, o tal incidente incitante que chama o herói para sua aventura. Esse segundo momento, o segundo ato, ele é desenvolvido, tem um encontro com um sábio, né, com algum guia para o personagem. A gente chega no clímax e desemboca no terceiro ato, que é o epílogo. São estruturas super conhecidas, eu acho que qualquer mídia que a gente consuma talvez possa ser quebrada nessa estrutura, com algumas exceções. E o aspecto circular dessas narrativas talvez seja o ponto mais interessante delas, porque nada fica para trás, tudo vai sendo reconstruído e reinterpretado, e quanto mais o filme deixa para o espectador fazer essas ligações e não faz ele mesmo, melhor. Mas cinema é a imagem antes de qualquer outra coisa, de qualquer conflito, de qualquer ação e reação. E a imagem é carregada de um certo mistério, de um caráter descritivo que ainda não é tão explicativo, tão objetivo assim, né? E que está muito alçada às nossas sensações, aos nossos sentimentos. É onde a gente se coloca no filme de maneira mais íntima. Para citar Bresson, os sentimentos é que devem conduzir os acontecimentos, não o contrário. E talvez, a partir de uma ideia inicial que a gente tem para uma história, tentar encaixar ela em esqueletos que priorizam muito esse aspecto da ação e da causa e consequência pode nos afastar da história e empobrecer esse universo imagético que é onde a gente vai se identificar mais e ter mais gosto pelo que a gente escreve. Nesse vídeo eu quero apresentar um exercício, um jogo na verdade, que foi criado lá atrás com o movimento dadaísta, que chama Cadáver Esquisito. O Cadáver Esquisito ele é um exercício que busca basicamente desligar um lado do cérebro e ligar um outro lado do cérebro, que é um pouco mais arbitrário, que é um pouco mais conduzido por uma afeição instantânea, algo que te liga mais para um sentimento inicial, uma sensação inicial para com determinadas imagens e daí, obviamente, por consequência, exercita a nossa criação espontânea de novas imagens. O exercício basicamente é assim, você vai pegar um jornal qualquer, pode ser literalmente qualquer jornal, você vai pegar esse jornal e você vai recortar palavras, uma palavra, duas palavras, sentenças, coisas que você encontre nesse jornal e acha interessante, acha esquisito, entregue alguma imagem, alguma coisa que te apeteça de alguma forma, te provoque de alguma forma. Você vai pegar uma tesoura, vai recortar essas imagens, essas sentenças, colocar tudo num recipiente, né, numa bacia, num Tupperware, misturar tudo e tirando um por um de maneira aleatória, colocando um embaixo do outro até virar um poema. Vai sair uma coisa meio sem pé nem cabeça, mas muitas vezes surpreendentemente coerente. Mas nesse exercício você vai chegar em alguns encadeamentos visuais muito interessantes. E a ideia realmente é exercitar esse imaginário, né? Sair um pouco da causa e consequência que muitas vezes o cérebro entra automaticamente, né, num sentido mais objetivo para as coisas, e tentar ir para esse lugar do descritivo, mas não explicativo, né, o descritivo abstrato, o misterioso, e a partir disso a gente pode criar uma história a partir desse cadáver esquisito e é o que a gente vai fazer. Eu vou pegar esse jornal que eu mostrei aqui, a gente vai
recortar ele em partes, fazer todo esse esquema, montar um poema, uma primeira versão do poema, e de repente reorganizar alguns papéis, encontrando essas imagens legais, e de repente a gente chega em uma storyline, uma sinopse, personagem, lugar e etc. Bora lá! Bom, a gente está aqui então com o jornal, a tesoura e um potinho aqui, ó, que é onde a gente vai botar as palavras e as coisas recortadas, tá? Então, a gente vai passar pelo jornal quase todo. Eu peguei 2 aqui, né? Não precisa de 2. Eu acho que reta final, né? Acho que não vai dar pra ver aqui. Reta final. Vamos recortar a reta final. Tá? Ó. Reta final. Tô no tremelique porque eu tomei café. Reta final. A gente vai botar no potinho. Ó. A caminho da missa é interessante. Né? É bad, né? A frase inteira é uma bad, mas a caminho da missa sozinho pode ser interessante. Então vamos recortar isso também. Aqui, a caminho da missa. Ó, bilhetes de metrô eu vou pegar. Me lembra inclusive um trecho de Jogo da Amarelinha, do Cortázar. Muito difícil cortar com um celular, um microfone, tudo junto. Bilhetes de metrô. Tem picadinho aqui. Picadinho. A gente pode cortar picadinho. Tá aqui. Picadinho. Hospitais em reestruturação. Talvez só em reestruturação. Não gostei meio de nada aqui nessa... Aqui, ó. Colombiano se junta. Pode ser uma coisa interessante, talvez, de recortar. Pronto. Tá aqui, ó. Colombiano se junta. Colombiano se junta. Tipo de cerimônia pode ser interessante. Cortei meio mal, mas dá pra entender. Tipo de cerimônia. Opa. Tipo de cerimônia. E terminamos. Aqui, ó. Quem sabe com uma vírgula. Tá bom? Então, temos o nosso pote aqui com vários papeizinhos e a gente vai tirar eles numa ordem aleatória e criar um poema dadaísta. Bom, a gente tá aqui então com o potinho com todos os papéis que a gente recortou. A gente vai tirar um por um e colocar na ordem aleatória mesmo que eles vierem. Mas vamos lá. A primeira que sai é A Caminho da Missa. Foi inclusive acho que a primeira que a gente cortou, né? Uma Nova Fronteira. De cargas e veículos. A Caminho da Missa é uma nova fronteira de cargas e veículos. Então aqui temos o nosso poema dadaísta. A caminho da missa, uma nova fronteira de cargas e veículos. Como um recomeço. A qualquer hora, suco de laranja despencou. Derrete mesmo. Do Estado, deixe nada para trás. Quem sabe, oratório do mundo, há riscos no horizonte. Bilhetes do metrô, tem ano para ser celebrado, com crescimento rápido. Ah, mamãe, diferentes ciclos. O futuro, qualquer lugar, não pude resistir a detonar, gerando vidas, picadinho, uma pessoa, ascensão e queda, rebeldes prisioneiros, reta final, fogo no tanque, gravação ininterrupta poderia ser melhor. O amor segue sossegado.
Tipo de cerimônia, na manhã de ontem, colombiano se junta. Esse é o nosso poema. Eu vou tirar uma foto. Fiz umas anotações quanto ao cadáver esquisito. Primeira coisa que eu fiz foi dar uma abreviadinha no poema. Ficou: a caminho da missa, uma nova fronteira de cargas e veículos, como um recomeço. Quem sabe, oratório do mundo, há riscos no horizonte. Ah, mamãe, diferentes ciclos, o futuro, qualquer lugar, não pude resistir a detonar. Rebeldes prisioneiros, reta final, fogo no tanque, o amor segue sossegado. Um lugar, né? Eu tava falando de, será que tem um lugar, um personagem, uma storyline, um conflito? Oratório do mundo, eu acho que é uma imagem de um lugar muito interessante, né? O que seria um oratório do mundo, né? Seria um lugar no mundo que é como se fosse um oratório para todas as pessoas do mundo, um lugar meio ancestral, talvez religioso, ou tem só um quê meio fantástico, né? Quando a gente pensa em oratório, a gente liga um pouco para um lugar mitológico, né? Um personagem nesse mamãe, eu penso que talvez o poema possa ser lido também como uma carta, né? Ou essa estrofe, né, possa ser lida, não estrofe, né, mas falar, mamãe, diferentes ciclos, o futuro, né? Então talvez tenha um personagem falando com essa mãe. E o mamãe com as reticências, essa coisa meio melancólica, talvez meio nostálgica, eu penso que de repente é um personagem que não perdeu a mãe. E como que tá relatando, falando assim das coisas, como se estivesse escrevendo uma carta para essa mãe que já morreu. Acho que existe um conflito bem claro, né? Isso já nos versos iniciais, mesmo antes de eu editar o poema. Uma nova fronteira de cargas e veículos. Então, assim, é uma fronteira de cargas e veículos que chega nesse oratório do mundo. Então, talvez, assim, esse lugar com raízes mais mitológicas, né? Talvez com outro funcionamento. A chegada de cargas e veículos, né? Talvez a chegada do progresso, do imperialismo, do colonialismo, né? Então talvez seja um caminho que dá para seguir esse caminho, pode ser um caminho interessante, né? Desse lugar sofrendo a vinda do imperialismo. Aí a anotação que eu fiz aqui é os prisioneiros, né? Os prisioneiros também podem, talvez não serem personagens centrais, mas você pensa, quem são esses prisioneiros, né? Quem prendeu eles? Será que é esse novo regime que vem com o imperialismo fez muitos prisioneiros? O protagonista talvez tenha se tornado um desses prisioneiros, porque daí a gente tem o verso: não pude resistir a detonar. E, bom, eu fico pensando em detonar num sentido de, sei lá, explodir mesmo. Ele fala, mamãe, diferentes ciclos, o futuro, qualquer lugar, não pude resistir a detonar. Rebeldes prisioneiros, reta final, fogo no tanque. Eu penso talvez nesse protagonista, talvez sendo um prisioneiro também, ele, sei lá, ele bola um plano, ele estoura assim a prisão, ele liberta esses prisioneiros, né? Os rebeldes prisioneiros, eles são libertos e se revoltam, talvez se revoltam contra esse sistema também, ou não, né? Não precisa seguir um caminho romântico. Tanto pode ser uma revolta contra o sistema, ou de repente os prisioneiros são liberados com a esperança talvez de uma revolta contra o sistema, mas enfim, cada um tem sua vida, sua cabeça, sua visão de justiça. E o amor segue sossegado. Isso talvez sirva como um subplot, né? Talvez exista um interesse romântico do protagonista, né? Talvez o amor sossegado, bom, quando ele se torna prisioneiro, se afasta dessa namorada. Talvez a namorada, enfim, seja levada por forças do Estado, ou assassinada até. Ou a própria mãe que ele perdeu, né? E talvez tenha levado ele a uma reação, né, assim, prisioneiro, a estourar tudo, a se voltar muito contra o sistema. Talvez a mãe tenha sido levada, ou a vida dela tenha sido levada por esse sistema. Apareceu um suco de laranja derrubado que eu achei ótimo, mas eu não consegui muito encontrar, pelo menos num macro. Pode ser uma imagem que aparece na história em algum momento, com algum valor metafórico, ou mesmo um valor premonitório, né? Mas no grosso, eu acho que deu pra extrair essas coisas do nosso cadáver esquisito. Deixem nos comentários, quem assistiu o vídeo, se quiser
outras visões, outras leituras que vocês tiveram sobre esse cadáver esquisito, outras ideias mais legais. Eu espero que esse exercício tenha ajudado, tenha, enfim, sido legal de acompanhar. Espero que vocês tentem. Também deixem nos comentários se vocês testarem o que saiu pra vocês. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, comenta, aperta o sininho. Eu acho que agora também tem um bagulho de hype no YouTube. E façam tudo isso, me ajuda muito. E até o próximo vídeo. Tchau.